8. As perguntas são a resposta. Aquele que faz perguntas não pode evitar as respostas. Provérbio da República de Camarões. Eles não precisavam de uma razão. Foram até lá apenas porque ele era de descendência judia. Os nazistas invadiram sua casa, prenderam-no e a toda a sua família. Foram conduzidos como gado, embarcados num trem, e enviados para o infame campo de extermínio de Auschwitz. Seus pesadelos mais terríveis nunca poderiam prepará-lo para ver toda a família fuzilada diante de seus olhos. Como poderia sobreviver ao horror de ver as roupas do filho em outra criança, porque o filho morrera em decorrência de um banho de chuveiro? Mas, de alguma forma, ele continuou. Um dia, contemplou o pesadelo ao seu redor, e confrontou uma verdade inevitável: se permanecesse ali por mais um dia sequer, também morreria. Tomou a decisão de que precisava escapar, e de que a fuga devia ocorrer imediatamente. Não sabia como, apenas sabia que tinha de escapar. Durante semanas, perguntara aos outros prisioneiros: como podemos escapar deste lugar horrível? As respostas pareciam ser sempre a mesma: não seja tolo. Não há escapatória. Formular tal pergunta só servirá para torturar sua alma. Limite-se a trabalhar com afinco, e rezar para sobreviver. Mas ele não podia aceitar isso, e não aceitaria. Tornou-se obcecado pela ideia de fugir, e mesmo quando as respostas não faziam qualquer sentido, continuou a se perguntar, muitas e muitas vezes: como posso fugir? Tem de haver um meio. Como posso sair daqui, vivo, saudável, hoje? Dizem que quem pede, receberá. E por algum motivo, naquele dia ele obteve sua resposta. Talvez fosse a intensidade com que formulou a pergunta, ou talvez fosse o seu senso de certeza de que agora chegou o momento. Ou talvez fosse apenas o impacto de focalizar de forma incessante a resposta a uma pergunta veemente. Seja qual for o motivo, o poder gigantesco da mente e espírito humano despertou naquele homem. A resposta surgiu através de uma fonte improvável, o cheiro repulsivo de carne humana em decomposição. A poucos passos do lugar em que trabalhava, ele viu uma enorme pilha de cadáveres, na traseira de um caminhão, homens, mulheres e crianças que haviam sido retirados da câmara de gás. As obturações de ouro já tinham sido arrancadas dos dentes, tudo o que possuíam, quaisquer joias, até mesmo as roupas, fora retirado. Em vez de perguntar como os nazistas podem ser tão infames, tão destrutivos. Como Deus pode permitir uma coisa tão monstruosa? Por que Deus fez isso comigo? Stanislau lhe fez uma pergunta diferente. Perguntou: como posso usar isso para escapar? E, no mesmo instante, ele obteve a resposta. Ao final do dia, quando o grupo de trabalho voltava para os alojamentos, Lee escondeu-se atrás do caminhão. Numa fração de segundo, quando ninguém olhava, tirou as roupas e se meteu na pilha de cadáveres. Fingiu que estava morto, permanecendo absolutamente imóvel, mesmo quando mais tarde foi quase esmagado, ao jogarem mais cadáveres por cima dele. O cheiro fétido de carne em decomposição o envolvia por completo. Ele esperou e esperou, torcendo para que ninguém percebesse que havia um corpo vivo naquela pilha da morte, torcendo para que mais cedo ou mais tarde o caminhão saísse dali. Ouviu finalmente o som do motor do caminhão sendo ligado. Sentiu o caminhão estremecer. E naquele momento, no meio dos mortos, sentiu um brilho de esperança. Depois de algum tempo, o caminhão parou com um solavanco, e despejou sua macabra carga, dezenas de mortos, e um homem vivo fingindo ser um cadáver, numa enorme cova, aberta fora do campo de extermínio. Lee permaneceu ali por horas, até o anoitecer. Quando teve certeza de que não havia ninguém por perto, saiu da montanha de cadáveres, e correu nu por 70 quilômetros, até alcançar a liberdade. Qual era a diferença entre Stanislau Lee e tantos outros que pereceram nos campos de concentração? Claro que houve muitos fatores, mas uma diferença crítica foi o fato de ele formular uma pergunta diferente. Perguntou com persistência, perguntou com a expectativa de receber uma resposta, e seu cérebro ofereceu uma resposta que lhe salvou a vida. As perguntas que ele se fez naquele dia em Auschwitz levarão a tomar decisões em frações de segundo, produzindo ações que tiveram um impacto significativo em seu destino. Mas antes que ele pudesse obter a resposta, tomar as decisões, e entrar em ação, teve de formular para si mesmo as perguntas certas. Ao longo deste livro,
Você aprendeu como as convicções afetam nossas decisões, ações, o rumo de nossas vidas, e assim o nosso supremo destino. Mas todas essas influências são produto do pensamento, da maneira como seu cérebro avaliou e criou significado ao longo de toda a sua vida. Portanto, para chegar ao fundo de como criamos nossa realidade, numa base cotidiana, precisamos a pergunta como exatamente pensamos. Nossas perguntas determinam nossos pensamentos. Um dia eu estava pensando sobre acontecimentos importantes em minha vida, e nas vidas de pessoas que encontrara ao longo do caminho. Conhecera muitas pessoas, felizes e infelizes, bem-sucedidas e fracassadas, e queria saber o que permitia a pessoas bem-sucedidas realizarem grandes coisas, enquanto outros, com condições similares ou até melhores, perdiam-se pelo caminho. Por isso, perguntei a mim mesmo, o que realmente faz a maior diferença em minha vida, em quem me tornei, em quem eu sou como uma pessoa, e para onde estou indo? Já partilhei com vocês a resposta que encontrei: não são os acontecimentos que moldam minha vida e determinam como me sinto e ajo, mas sim a maneira como interpreto e avalio minhas experiências na vida. O significado que atribuo a um evento vai determinar as decisões que tomo, as ações que realizou, e portanto meu destino final. Mas como faço essa avaliação? Perguntei a mim mesmo. E o que é exatamente uma avaliação? Pensei, não estou avaliando neste momento. Claro, tento avaliar como descrever o que é uma avaliação. O que estou fazendo agora? E foi então que percebi que acabará de me fazer uma série de perguntas, que eram as seguintes. Como faço essa avaliação? O que é exatamente uma avaliação? Não estou avaliando neste momento. O que estou fazendo agora? Pensei em seguida, é possível que as avaliações não passem de perguntas. Desatei a rir e pensei, ora, isso não é uma pergunta. Comecei a compreender que pensar é nada mais que o processo de fazer e responder perguntas. Se depois de ler o que acabei de escrever você pensar, isso é verdade, ou isso não é verdade, teve de se fazer antes, de forma consciente ou inconsciente, uma pergunta. E essa pergunta foi: isso é verdade? Mesmo que você pense preciso pensar a respeito, o que no fundo está dizendo é que preciso me fazer algumas perguntas a respeito, considerar o assunto por um momento. Ao considerar, começará a fazer perguntas. Precisamos compreender que a maior parte do que fazemos, dia após dia, é fazer e responder perguntas. Portanto, se queremos mudar a qualidade de nossas vidas, devemos mudar nossas perguntas habituais. Essas perguntas dirigem nosso foco, e assim como pensamos e sentimos. Os mestres em fazer perguntas, é claro, são as crianças. Com quantos milhões de perguntas nos bombardeiam a todo instante, enquanto crescem? Por que você acha que isso ocorre? Apenas para nos levar à loucura. Precisamos compreender que as crianças fazem constantes avaliações sobre o que as coisas significam, e o que devem fazer. Estão começando a criar as neuroassociações que guiarão seu futuro. São máquinas de aprender, e o caminho para aprender, pensar, efetuar novas correlações, é iniciado por perguntas, ou perguntas que fazemos a nós mesmos, ou a outros. Todo este livro e o trabalho de minha vida são o resultado de fazer perguntas sobre o que faz com que todos nós façamos o que fazemos, e como podemos promover mudanças mais depressa e com mais facilidade do que jamais ocorreu antes. As perguntas constituem um meio primário pelo qual aprendemos praticamente qualquer coisa. Na verdade, todo o método socrático, um meio de ensinar que remonta ao antigo filósofo grego Sócrates, baseia-se no mestre se limitando a fazer perguntas, orientando o foco dos discípulos, e levando-os a encontrarem suas próprias respostas. Quando compreendi o incrível poder das perguntas para moldar nossos pensamentos, e literalmente cada reação a nossas experiências, iniciei uma busca por perguntas. Passei a verificar com que frequência as perguntas apareciam em nossa cultura. Os jogos baseados em perguntas estavam na moda. The Book of Questions, um livro inteiro dedicado apenas a perguntas, para fazê-lo pensar em sua vida e valores, era um best-seller. Comerciais na TV e anúncios em jornais e revistas indagavam: o que mais se torna um mito, ou ainda é sopa? Spike lhe pergunta a Michael Jordan: são esses os sapatos, num comercial de TV dos sapatos de basquete Nike Air Jordan.
Não apenas eu queria saber que perguntas estávamos fazendo como uma sociedade, mas também queria descobrir as perguntas que faziam uma diferença nas vidas das pessoas. Perguntava aos participantes de meus seminários, em aeroportos, em reuniões, perguntava a todos que encontrava, de altos executivos a pessoas sem teto nas ruas, tentando descobrir as perguntas que criavam sua experiência da vida cotidiana. Constatei que a principal diferença entre as pessoas que pareciam ser bem-sucedidas, em qualquer área, e as que não alcançavam o sucesso era o fato de que as pessoas bem-sucedidas faziam melhores perguntas, e assim obtinham melhores respostas. Obtinham respostas que lhes proporcionavam o poder de saber exatamente o que fazer em qualquer situação, a fim de alcançar os resultados desejados. Perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Você precisa gravar essa ideia no cérebro, porque é tão importante quanto qualquer outra coisa que aprenderá neste livro. As empresas são bem-sucedidas quando as pessoas que tomam as decisões que controlam seus destinos formulam as perguntas certas sobre mercado, estratégias e linhas de produtos. Os relacionamentos se desenvolvem quando as pessoas fazem as perguntas certas sobre os conflitos em potencial e como se apoiarem uma à outra, em vez de se destruírem. Os políticos ganham eleições quando as perguntas que levantam, de forma explícita ou implícita, proporcionam respostas que funcionam para eles e sua comunidade. Quando o automóvel se encontrava em sua infância, centenas de pessoas pensaram em fabricá-lo, mas Henry Ford perguntou: como posso produzi-los em massa? Milhões de pessoas se irritavam com o comunismo, mas Lech Walesa perguntou: como posso elevar o padrão de vida de todos os trabalhadores? As perguntas desencadeiam um efeito processional que tem um impacto além de nossa imaginação. Questionar nossas limitações é o que derruba as muralhas na vida, nos negócios, nos relacionamentos, entre países. Creio que todo o progresso humano é precedido por novas perguntas. O poder das perguntas. Alguns homens veem as coisas como são, e dizem por quê. Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo por que não. George Bernard Shaw. A maioria das pessoas, quando depara com alguém de extraordinária capacidade, ou alguém que parece ter condições sobre-humanas de enfrentar os desafios da vida, pensa coisas assim: como é afortunado. Como tem talento. Deve ter nascido assim. A realidade é que o cérebro humano possui a capacidade de produzir respostas mais depressa do que o computador mais esperto do mundo, mesmo levando-se em consideração a microtecnologia de hoje, com computadores que calculam em gigasegundos, bilionésimos de um segundo. Seriam necessários 2 prédios do tamanho do World Trade Center, o maior prédio de Nova York, para abrigar toda a capacidade de seu cérebro. Essa massa de matéria cinzenta, com pouco mais de 1 quilo, pode lhe proporcionar mais poder de fogo instantaneamente, apresentando soluções para desafios e criando poderosas sensações emocionais, do que qualquer coisa no vasto arsenal de tecnologia do homem. Mas como um computador que possui uma tremenda capacidade, a capacidade do cérebro nada significa sem a compreensão de como recuperar e utilizar tudo o que foi registrado. Tenho certeza de que você conhece alguém, talvez até seja o próprio, que adquiriu um novo sistema de computador, mas nunca o usou porque não sabia como. Se você quer ter acesso aos arquivos de informações valiosas num computador, deve compreender como recuperar os dados, pedindo com os comandos apropriados. Da mesma forma, o que lhe permite obter qualquer coisa que quiser do seu banco de dados pessoal é o poder de comando de fazer perguntas. Sempre a bela resposta a quem faz uma pergunta ainda mais bela. E. Cummings. Estou aqui para lhe dizer que a diferença entre as pessoas é a diferença nas perguntas que fazem sistematicamente. Algumas pessoas se mostram deprimidas numa base regular. Por quê? Como mostramos no capítulo anterior, parte do problema deriva de seus estados limitados. Conduzem suas vidas com movimentos limitados e fisiologia incapacitada, mas ainda mais importante, focalizam coisas que as tornam sobrecarregadas e sufocadas. O padrão de foco e avaliação limita a um ponto considerável a experiência emocional de vida. Essas pessoas poderiam mudar como se sentem de um momento para outro. Pode apostar que sim, basta mudar seu foco mental. E qual é o meio mais rápido de mudar o foco? Basta fazer uma nova pergunta. É mais do que provável que tais pessoas se sintam deprimidas apenas porque se fazem perguntas enfraquecedoras numa base regular. Perguntas como: de que adianta? Por que se quer tentar, já que as coisas parecem que nunca dão certo?
Porque logo eu, meu Deus. Lembre-se, peça e receberá. Se fizer uma pergunta terrível, terá uma resposta terrível. Seu computador mental está sempre pronto a servi-lo, e a qualquer pergunta que lhe fizer pode estar certo de que obterá uma resposta. Portanto, se você pergunta por que nunca consigo ter sucesso, o cérebro vai responder. Mesmo que tenha de inventar alguma coisa. Pode dar uma resposta como porque você é idiota, ou porque você não merece se sair bem. Mas onde há um exemplo de perguntas brilhantes? Que tal o meu bom amigo W. Mitchell? Se você leu Unlimited Power, conhece sua história. Como acha que ele foi capaz de sobreviver a ter 2/3 do corpo queimado, e ainda se sentir bem com a vida? Como pôde suportar um acidente de avião anos depois, perder o uso das pernas, e ficar confinado a uma cadeira de rodas, e ainda assim encontrar um meio de desfrutar sua contribuição a outras pessoas? Ele aprendeu a controlar seu foco, fazendo as perguntas certas. Quando se descobriu no hospital, com o corpo queimado além do reconhecimento, e cercado por vários outros pacientes da enfermaria sentindo pena de si mesmos, pacientes que se perguntavam, por que eu? Como Deus pôde fazer isso comigo? Por que a vida é tão injusta? De que adianta viver como um aleijado? Mitchell preferiu em vez disso se perguntar, como posso aproveitar o que me aconteceu? Por causa disso, como serei capaz de contribuir para os outros? São perguntas assim que criam a diferença no destino, porque logo eu raramente produz um resultado positivo, enquanto como posso aproveitar isso, em geral nos leva na direção de converter as dificuldades numa força propulsora, que melhora o mundo e a nós mesmos. Nietzsche compreendeu que se sentir ressentido, furioso e frustrado não mudaria sua vida, por isso, em vez de procurar o que não tinha, disse a si mesmo, o que ainda tenho? Quem eu sou realmente? Sou apenas o meu corpo, ou sou algo mais? De que sou capaz agora, ainda mais do que antes? Depois do acidente de avião, no hospital, paralítico da cintura para baixo, ele conheceu uma jovem muito atraente, uma enfermeira, chamada Anne. Mesmo com todo o rosto queimado, o corpo paralisado da cintura para baixo, ele ainda teve a ousadia de perguntar, como eu poderia sair com ela? Os amigos disseram, você é louco. Está se iludindo. 1 ano e meio depois, ele e Anne mantinham um relacionamento, e hoje estão casados. Essa é a beleza de fazer perguntas fortalecedoras, proporcionam-nos um recurso insubstituível, as perguntas e soluções. As perguntas determinam tudo o que você faz na vida, de suas habilidades aos relacionamentos e rendimentos. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem manter um relacionamento porque insistem em fazer perguntas que criam dúvidas. E se houver alguém melhor do que eu? E se eu assumir um compromisso agora, e depois sofrer? Mais que perguntas enfraquecedoras. Isso alimenta o medo de que a relva será sempre mais verde no outro lado da cerca, e o impede de ser capaz de desfrutar o que já possui em sua própria vida. Essas pessoas às vezes destroem os relacionamentos que já têm com perguntas ainda mais terríveis. Como você sempre faz isso comigo? Por que não me aprecia? E se eu fosse embora agora, como você se sentiria? Compare essas perguntas. Com como pude ser tão afortunado por ter você em minha vida? O que eu mais amo em minha esposa ou marido? O quanto nossas vidas serão mais ricas em decorrência deste relacionamento? Pense nas perguntas que costuma fazer a si mesmo na área financeira. Invariavelmente, se uma pessoa não vai bem em termos financeiros é porque está criando muito medo em sua vida, um medo que a impede de investir ou controlar suas finanças antes de mais nada. Fazem perguntas como, que passatempos quero neste momento, em vez de que plano preciso formular para alcançar meus principais objetivos financeiros. As perguntas que você faz determinarão onde focaliza, como pensa, como sente e o que faz. Se queremos mudar nossas finanças, temos de nos projetar para padrões superiores, mudar as convicções sobre o que é possível, e desenvolver uma estratégia melhor. Uma das coisas que já verifiquei, ao estudar os grandes financistas de hoje, é que eles sempre fazem perguntas diferentes das massas e perguntas que muitas vezes vão de encontro até mesmo à mais amplamente aceita sabedoria financeira. Não há como negar que Donald Trump enfrenta no momento algumas dificuldades financeiras. Por quase 10 anos, no entanto, ele foi sem dúvida um mago das finanças. Como conseguiu? Houve muitos fatores, mas um sobre o qual quase todos concordam é que,
em meados dos anos 70, quando a cidade de Nova York enfrentava a ameaça de falência, e a maioria dos incorporadores se afligia, indagando como vamos sobreviver se esta cidade afundar. Trump fez uma pergunta diferente: como posso enriquecer enquanto todos os outros estão com medo? Essa pergunta ajudou a moldar muitas de suas decisões de investimentos, e levou com certeza à sua posição de predominância econômica. Trump não parou aí. Também fez outra grande pergunta, uma pergunta que todos deveriam formular também, antes de qualquer investimento financeiro. Depois que se convencia de que um projeto tinha um tremendo potencial de ganho econômico, ele perguntava: qual é o inverso? O que poderia acontecer de pior, e como eu poderia aguentar? Sua convicção era de que se soubesse que poderia enfrentar o pior, então deveria fechar o negócio, porque o melhor se faria por si mesmo. Se ele fazia perguntas tão hábeis, o que lhe aconteceu? Trump realizou negócios que ninguém mais arriscaria, durante aquele período de crise econômica. Assumiu o controle do velho prédio Commodore, e transformou-o no Grand Hyatt, seu primeiro grande sucesso econômico. E quando a maré virou, ele ganhou ainda mais. Contudo, acabou sofrendo dificuldades econômicas. Por quê? Muitos dizem que ele mudou o que focalizava ao fazer investimentos. Passou a fazer perguntas como: o que posso gostar de possuir, em vez de qual é o negócio mais lucrativo. Pior ainda, ele deixou de fazer perguntas sobre o pior. Essa única mudança em seu processo de avaliação, nas perguntas que se fazia, pode ter-lhe custado uma boa parte de sua fortuna. Lembre-se, não são apenas as perguntas que você faz, mas também as que deixa de fazer, que moldam seu destino. Se há uma coisa que aprendi, ao estudar as estratégias e convicções básicas das mentes mais eminentes de nosso tempo, é que a avaliação superior cria uma vida superior. Nós todos possuímos a capacidade de avaliar a vida num nível que produz resultados eminentes. O que você pensa quando ouve a palavra gênio? Se é como eu, o que aflora no mesmo instante em sua mente é uma imagem de Albert Einstein. Mas como Einstein passou da reprovação no curso secundário ao reino dos grandes pensadores? Não resta a menor dúvida de que foi porque ele fez as perguntas mais bem formuladas. Como foi o primeiro a explorar a ideia da relatividade do tempo e espaço, Einstein perguntou: é possível que coisas que parecem simultâneas na verdade não o são? Por exemplo, se você está a alguns quilômetros de um estrondo sônico, por acaso pode ouvi-lo no exato momento em que ocorre no espaço? Einstein conjeturou que não, que aquilo que você experimenta como ocorrendo naquele momento não está realmente acontecendo então, mas sim ocorreu um momento antes. Na vida cotidiana, ele raciocinou: o tempo é relativo, dependendo de como você ocupa sua mente. Einstein disse uma ocasião: quando um homem senta com uma moça bonita durante 1 hora, parece que foi 1 minuto. Mas deixe-o sentar num fogão quente por 1 minuto, e vai parecer que foi mais de 1 hora. Isso é relatividade. Ele conjeturou ainda mais fundo no reino da física, e acreditando que a velocidade da luz é fixa, descobriu-se a fazer a seguinte pergunta: e se você pusesse a luz dentro de um foguete? Sua velocidade aumentaria. No processo de responder a essas fascinantes perguntas, e outras similares, Einstein formulou a sua famosa teoria da relatividade. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão para existir. Uma pessoa não pode deixar de se sentir reverente ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta que a pessoa tente apenas compreender um pouco mais desse mistério a cada dia. Nunca perca uma sagrada curiosidade. Albert Einstein. As grandes descobertas de Einstein resultaram de uma série de perguntas. Eram simples. Claro. Eram eficazes. Com toda certeza. Que poder você poderia desencadear ao fazer algumas perguntas igualmente simples, mas eficazes? As perguntas são indubitavelmente um instrumento mágico que permite ao gênio em nossas mentes atender a nossos desejos, são o toque de despertar de nossa capacidade de gigante. Permitem-nos realizar nossos desejos, se ao menos as formularmos na forma de um pedido específico e definido. Uma genuína qualidade de vida deriva de perguntas de qualidade e consistentes. Lembre-se de que seu cérebro, como o gênio, lhe dará tudo o que pedir. Portanto, tome cuidado com o que pede, tudo o que procura, acabará encontrando. Assim, com todo esse poder entre nossas orelhas,
Por que não há mais pessoas felizes, saudáveis, ricas e sábias? Por que há tantos frustrados, sentindo que não há soluções em suas vidas? Uma resposta é de que tais pessoas, quando fazem perguntas, carecem da certeza que leva as respostas a aflorarem, e ainda mais importante, deixam de fazer conscientemente perguntas fortalecedoras a si mesmas. Passam às cegas por esse processo crítico, sem qualquer reflexão prévia ou sensibilidade para o poder de que estão abusando ou deixando de acionar por falta de fé. Um exemplo clássico é uma pessoa que quer emagrecer, e não pode. Não é que não possa, acontece apenas que não conta com o apoio de seu plano atual de avaliação do que comer. Faz perguntas como: o que faria me sentir mais satisfeita? Ou qual o alimento mais doce e mais rico que posso comer sem problemas? Isso leva a pessoa a selecionar alimentos com gordura e açúcar, uma garantia de mais infelicidade. E se, em vez disso, a pessoa fizesse perguntas como: o que é realmente nutritivo para mim? Qual o alimento leve que posso comer e me proporcionaria mais energia? Ou, isso vai me purificar ou me empanturrar? Melhor ainda, poderia perguntar: se eu comer isso, a que terei de renunciar para ainda assim alcançar meus objetivos? Qual é o preço final que terei de pagar se me permitir essa indulgência agora? Ao fazer perguntas assim, você associará dor a comer demais, e seu comportamento mudará imediatamente. A fim de mudar sua vida para melhor, você deve mudar suas perguntas habituais. Lembre-se de que os padrões de perguntas que você formula sistematicamente criarão irritação ou contentamento, indignação ou inspiração, angústia ou magia. Faça as perguntas que animarão seu espírito, e siga pelo caminho da excelência humana. Como as perguntas funcionam? As perguntas realizam 3 coisas específicas. 1. As perguntas mudam imediatamente o que focalizamos, e em consequência como sentimos. Se você insiste em se perguntar: como posso estar tão deprimido? Ou por que ninguém gosta de mim? Vai focalizar, procurar e encontrar referências para sustentar a ideia de que há um motivo para você se sentir deprimido e desamado. Em decorrência, você permanecerá nesses estados estéreis. Se, em vez disso, perguntar: como posso mudar meu estado, a fim de me sentir feliz e ser mais amado, vai focalizar soluções. Mesmo que o cérebro responda a princípio: não há nada que eu possa fazer, se você persistir, como Stanislaw Leo W. Mitchell, com um senso de certeza e expectativa, apesar de tudo, vai acabar obtendo as respostas de que precisa se merece. Encontrará razões genuínas para se sentir melhor, e ao focalizá-las será logo acompanhado por seu estado emocional. Há uma grande diferença entre uma afirmação e uma pergunta. Quando você diz para si mesmo: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, isso pode levá-lo a se sentir feliz, se produzir bastante intensidade emocional, mudar sua fisiologia, e por conseguinte seu estado. Mas, na realidade, você pode fazer afirmações durante o dia inteiro, sem conseguir mudar como se sente. O que realmente mudará a maneira como se sente é perguntar: com o que sou feliz agora? Com o que poderia me sentir feliz, se quisesse? Como isso me faria sentir? Se você continuar a fazer perguntas assim, encontrará referências concretas, que o levarão a começar a focalizar as razões que existem de fato para que se sinta feliz. Terá certeza que é feliz. Em vez de apenas animá-lo, as perguntas proporcionam razões concretas para sentir a emoção. Podemos mudar como nos sentimos num instante, pela simples mudança do foco. A maioria das pessoas não compreende o poder da administração da memória. Não é verdade que você tem momentos acalentados em sua vida, que se os focalizasse e pensasse a respeito haveria de se sentir maravilhoso outra vez. Talvez tenha sido o nascimento de uma criança, o dia de seu casamento, o início do primeiro namoro. As perguntas são o guia para esses momentos. Se você faz perguntas como: quais são as minhas lembranças mais apreciadas? Ou o que é realmente maravilhoso em minha vida neste momento? E se for capaz de pensar a sério na pergunta, começará a pensar nas experiências que o fazem se sentir fenomenal. E nesse estado emocional fenomenal, você não apenas se sentirá melhor, mas também será capaz de contribuir mais para as pessoas ao seu redor. O problema, como você talvez já tenha adivinhado, é que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Ao deixar de controlar conscientemente as perguntas habituais que formulamos, limitamos de forma considerável nosso âmbito emocional, e por conseguinte a capacidade de utilizar os recursos disponíveis. A solução. Como analisamos no capítulo 6,
O primeiro passo é tomar consciência do que você quer e descobrir seu antigo padrão limitador. Providencie uma alavanca. Pergunte: se eu não mudar isso, qual será o preço final? Quanto me custará a longo prazo? E também, como toda a minha vida seria transformada se eu fizesse isso agora? Interrompa o padrão. Se alguma vez já sentiu dor, depois se distraiu e parou de sentir, sabe como isso é eficaz? Crie uma alternativa nova e fortalecedora, com um conjunto de perguntas melhores. Condicione pelo ensaio, até que se torne uma parte sistemática de sua vida. Uma habilidade de poder. Aprender a fazer perguntas fortalecedoras em momentos de crise é uma habilidade fundamental, que me sustentou em alguns dos momentos mais difíceis de minha vida. Nunca esquecerei a ocasião em que descobri um ex-associado promovendo um seminário e reivindicando crédito pelo material que eu desenvolvera, palavra por palavra. Meu primeiro impulso foi de perguntar coisas assim: como ele ousou? Como teve a desfaçatez de fazer isso? Mas logo compreendi que me envolver nesses tipos de perguntas sem respostas só poderia me levar ao frenesi, criando um círculo vicioso interminável, do qual parecia não haver escapatória. O homem fazia o que fazia, conclui que deveria simplesmente permitir que meus advogados aplicassem o princípio prazer-dor para endireitá-lo, então por que eu deveria permanecer num estado de fúria? Decidi seguir adiante e desfrutar minha vida, mas enquanto continuasse a perguntar como ele pôde fazer isso comigo, ficaria num estado negativo. O meio mais rápido de mudar meu estado seria formular uma série de novas perguntas. Portanto, perguntei-me: o que eu respeito nesse homem? A princípio, meu cérebro bradou nada, mas indaguei em seguida: o que eu poderia respeitar nele, se quisesse? Acabei deparando com uma resposta: tenho de admitir que ele não está sentado de braços cruzados, passivo, e pelo menos tem usado o que lhe ensinei. Isso me fez rir, e rompeu de vez o meu padrão, permitindo-me mudar meu estado, reavaliar minhas opções, e me sentir bem em sua busca. Um dos meios que descobri para aumentar a qualidade de minha vida é copiar as perguntas habituais de pessoas que realmente respeito. Se você encontra alguém que se mostra muito feliz, posso lhe garantir que há um motivo para isso. É que essa pessoa focaliza de forma sistemática as coisas que a fazem feliz, e isso significa que se faz perguntas sobre a felicidade. Descubra as perguntas, use-as, e começará a se sentir do mesmo modo que a pessoa. Algumas perguntas nem devem ser consideradas. O Walt Disney, por exemplo, recusava-se a admitir quaisquer perguntas sobre as perspectivas de êxito ou não de suas organizações. Mas isso não significa que o criador do Reino Mágico não usasse as perguntas de formas mais engenhosas. Meu avô, Charles Schulz, foi um escritor que trabalhou com Disney, e partilhou uma informação comigo: sempre que trabalhavam um novo projeto, roteiro ou ideia, Disney tinha um meio singular de solicitar dados adicionais. Descrevia o projeto num quadro numa parede, e todos na companhia deviam responder a uma pergunta: como podemos melhorar isso? As pessoas escreviam soluções, cobrindo o quadro com sugestões. Depois, Disney analisava as respostas de todos à pergunta que formulara. Dessa maneira, Walt Disney tinha acesso aos recursos de cada pessoa na companhia, e acabava produzindo resultados de acordo com a qualidade das respostas. As respostas que recebemos dependem das perguntas que estamos dispostos a fazer. Por exemplo, se você se sente furioso, e alguém indaga: o que há de tão importante nisso? Você pode não se mostrar disposto a responder. Mas se preza o que pode aprender, talvez se torne disposto a responder a perguntas suas: o que posso aprender com essa situação? Como posso aproveitar essa situação? O desejo de novas conquistas o levará a encontrar tempo para responder às suas perguntas, e no processo mudará seu foco, seu estado, e os resultados que pode obter. Faça a si mesmo, neste exato momento, algumas perguntas fortalecedoras. Com que se sente realmente feliz em sua vida agora? O que é maravilhoso em sua vida hoje? Pelo que se sente sinceramente agradecido? Tire um momento para pensar nas respostas, e verifique como é bom sentir que sabe que tem razões legítimas para se sentir bem agora. 2. As perguntas mudam o que suprimimos. Os seres humanos são maravilhosas criaturas de supressão. Há milhões de coisas acontecendo ao nosso redor que podemos focalizar num determinado momento, do sangue fluindo por nossos ouvidos ao vento que pode estar soprando em nossos braços. Contudo,
só podemos focalizar ao mesmo tempo apenas uma pequena quantidade de coisas. Inconscientemente, a mente pode registrar todos os tipos de coisas, mas conscientemente há uma limitação para o número de coisas que podemos focalizar ao mesmo tempo. Por isso, o cérebro passa uma boa parte do tempo tentando definir prioridades sobre o que prestar atenção, e ainda mais importante, o que não prestar atenção, ou o que suprimir. Se você se sente triste, só há um motivo: é porque está suprimindo todas as razões que pode ter para se sentir bem. E se você se sente bem, é porque está suprimindo todas as coisas ruins que poderia estar focalizando. Assim, quando faz uma pergunta a alguém, você muda o que a pessoa focaliza, e o que está suprimindo. Se alguém me pergunta: sente-se tão frustrado quanto eu com esse projeto, mesmo que você não estivesse frustrado antes, pode começar a focalizar o que até então suprimia, e passar a se sentir mal também. Se alguém indaga: o que é desprezível em sua vida, você pode ser compelido a responder, apesar do absurdo da pergunta. Se não responde conscientemente, então a pergunta pode persistir em sua mente de forma inconsciente. Ao contrário, se alguém pergunta: o que é maravilhoso em sua vida, e você focalizar a resposta, pode se descobrir a se sentir muito bem no mesmo instante. Se alguém diz: você sabe que este projeto é realmente sensacional, já pensou no impacto que vamos causar com o que estamos criando aqui? Você pode se tornar inspirado para um projeto que antes parecia desinteressante. As perguntas são o laser da percepção humana. Concentram nosso foco, e determinam o que fazemos e o que sentimos. Pare por um momento, corra os olhos pelo lugar em que se encontra, e se faça uma pergunta: o que nesta sala é marrom? Torne a olhar ao redor, e verifique: marrom, marrom, marrom. Agora, baixe os olhos para esta página. Bloqueando a visão periférica, pense em tudo que é verde. Se está numa sala que conhece bem, é provável que possa responder com alguma facilidade, mas se estiver numa sala estranha, as chances são de que se lembrará de muito mais coisas marrons do que verdes. Agora, olhe ao redor outra vez, e verifique o que é verde, 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 verde. Vê mais verde desta vez. Se o ambiente lhe for desconhecido, tenho certeza que a resposta é sim. O que isso nos ensina? O que quer que procuremos, vamos encontrar. Assim, se você está zangado, uma das melhores coisas que pode fazer é perguntar a si mesmo: como posso aprender com esse problema, a fim de que isso nunca mais torne a acontecer? Este é um exemplo de uma pergunta de qualidade, na medida em que o afastará do problema atual, para encontrar recursos que possam evitar que sinta a repetição dessa dor no futuro. Até formular essa pergunta, você está suprimindo a possibilidade de que o problema seja na verdade uma oportunidade. O poder da pressuposição. As perguntas têm o poder de afetar nossas convicções, e com isso o que consideramos possível ou impossível. Como aprendemos no capítulo 4, fazer perguntas penetrantes pode enfraquecer as pernas de referência de convicções enfraquecedoras, permitindo-nos desmontá-las e substituí-las por outras, mais fortalecedoras. Mas você já percebeu que as palavras específicas que selecionamos e a própria ordem das palavras que usamos numa pergunta podem nos levar a nem sequer considerar determinadas coisas, enquanto aceitamos outras como algo incontestável. Isso é conhecido como o poder da pressuposição, algo de que você deve ficar bem consciente. As pressuposições programam-nos para aceitar coisas que podem ou não ser verdadeiras, e podem ser usadas sobre nós por outros, ou até mesmo, de forma subconsciente, por nós mesmos. Por exemplo, se você se pergunta por que eu sempre me saboto, depois que alguma coisa termina de modo desapontador, prepara-se para mais disso, e aciona um movimento de profecia autorrealizável. Por quê? Porque, como já ressaltamos, seu cérebro obediente encontrará uma resposta para qualquer coisa que lhe perguntar. Assumirá como certo que você tem sabotado as coisas, por estar focalizando no porquê faz isso, e não no se faz mesmo. Um exemplo ocorreu durante a eleição presidencial de 1988, pouco depois que George Bush anunciou Dan Quayle como seu companheiro de chapa. Uma rede de televisão realizou uma pesquisa nacional, pedindo às pessoas que ligassem para um telefone gratuito e respondessem à seguinte pergunta: incomoda o que Dan Quayle tenha usado a influência de sua família para ingressar na Guarda Nacional, e assim escapar do Vietnã? A pressuposição evidente, embutida nessa pergunta, era de que Quayle usará de fato a influência da família para obter uma vantagem injusta, algo que nunca fora comprovado. Contudo,
as pessoas responderam como se fosse uma coisa líquida e certa. Nunca questionaram, apenas aceitaram automaticamente. Pior ainda, muitas pessoas ligaram para dizer que sentiam a mais profunda irritação. Só que a alegação nunca foi confirmada. Infelizmente, esse processo ocorre com uma frequência demasiada. Fazemos isso com nós mesmos, e com as outras pessoas, durante todo o tempo. Não caia na armadilha de aceitar as pressuposições enfraquecedoras de outra pessoa, ou mesmo as suas. Encontre referências para apoiar novas convicções que o fortaleçam. 3. As perguntas mudam os recursos à nossa disposição. Cheguei a um pomo crítico em minha vida há cerca de 5 anos, quando voltei de uma extenuante excursão para descobrir que um dos meus funcionários desviara $250.000, e deixará a companhia com uma dívida de $758.000. As perguntas que deixará de fazer, ao contratar esse homem, levaram-me a essa situação, e agora meu destino dependia das novas perguntas que tinha de formular. Todos os meus assessores declararam que eu só tinha uma opção: precisava declarar a falência. Começaram no mesmo instante a fazer perguntas como: o que devemos vender primeiro? E quem vai comunicar aos empregados? Mas recusei-me a aceitar a derrota. Resolvi que, não importava o que fosse necessário, encontraria um meio de manter a companhia em funcionamento. Ainda estou no negócio hoje, não por causa dos grandes conselhos que recebi das pessoas ao meu redor, mas porque me fiz uma pergunta melhor: como posso inverter a situação? Depois, formulei uma pergunta ainda mais inspiradora: como posso inverter a situação, levar minha companhia a um nível superior, e obter um impacto ainda maior do que no passado? Eu sabia que se fizesse uma pergunta melhor, obteria uma resposta melhor. A princípio, não obtive a resposta que queria. Era sempre não há como inverter a situação, mas insisti na pergunta, com intensidade e expectativa. Expandi a pergunta para como posso acrescentar ainda mais valor, e ajudar mais pessoas, mesmo enquanto durmo. Como posso alcançar as pessoas de uma maneira que não esteja limitada à minha presença física? Com essas perguntas, veio a ideia das operações de franquia, em que mais pessoas poderiam me representar, em todos os Estados Unidos. Dessas mesmas perguntas, um ano depois, surgiu a ideia de produzir um informe comercial para a televisão. Desde essa época, já criamos e distribuímos mais de 7 milhões de fitas gravadas, no mundo inteiro. Porque fiz uma pergunta com intensidade, obtive uma resposta que me ajudou a desenvolver relacionamentos com pessoas no mundo inteiro, pessoas que de outra forma eu nunca teria a oportunidade de encontrar, conhecer, ou manter qualquer tipo de contato. No reino dos negócios, em particular, as perguntas abrem novos mundos, e nos dão acesso a recursos que de outra forma poderíamos não saber que se achavam disponíveis. Na Ford Motor Company, o presidente aposentado Donald Peterson era conhecido por suas insistentes perguntas: o que você acha? Como seu trabalho pode ser melhorado? Numa ocasião, Peterson fez uma pergunta que sem dúvida lançou a lucratividade da Ford no caminho do sucesso. Perguntou ao projetista Jack Telnack: você gosta dos carros que projeta? Ao que Telnack respondeu: para ser franco, não. E Peterson acrescentou a pergunta crítica: por que não ignora as determinações da administração, e projeta um carro que adoraria possuir? O projetista acatou ao pé da letra as palavras do presidente, e pôs-se a trabalhar no Ford Thunderbird de 1983, um carro que inspirou os modelos posteriores do Taurus e Sabre. Em 1987, sob a orientação de Peterson, o mestre das perguntas, a Ford já superara a General Motors em lucratividade, e hoje o Taurus se destaca como um dos melhores carros de todos os tempos. Donald Peterson é um grande exemplo de alguém que utilizava o incrível poder das perguntas. Com uma única pergunta, ele mudou por completo o destino da Ford Motor Company. Nós temos esse mesmo poder à nossa disposição, em cada momento do dia. Em qualquer ocasião, as perguntas que nos formulamos podem moldar nossa percepção de quem somos, do que somos capazes, e do que estamos dispostos a fazer para realizar nossos sonhos. Aprender a controlar conscientemente as perguntas que você faz o aproximará ainda mais do seu supremo destino, mais do que qualquer outra coisa que eu conheça. Muitas vezes nossos recursos são limitados apenas pelas perguntas que nos fazemos. Uma coisa importante a lembrar é que nossas convicções afetam as perguntas que sequer vamos considerar.
Muitas pessoas nunca perguntariam: como posso inverter a situação, simplesmente porque todos ao redor diziam que era impossível. Achariam um desperdício de tempo e energia. Tome cuidado para não ter perguntas limitadas, ou só encontrará respostas limitadas. A única coisa que limita suas perguntas é a convicção sobre o que é possível. Uma convicção básica que moldou meu destino pessoal e profissional é a de que, se continuar a fazer qualquer pergunta, acabarei obtendo uma resposta. Tudo o que precisamos fazer é criar uma pergunta melhor, e assim teremos uma resposta melhor. Uma metáfora que uso às vezes é a de que a vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem, você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer. Perguntas que resolvem problemas. O segredo, portanto, é desenvolver um padrão de perguntas consistentes que o fortaleçam. Todos sabemos que não importa aquilo com que nos envolvemos na vida, sempre haverá ocasiões em que vamos nos defrontar com as coisas que costumamos chamar de problemas, os bloqueios ao progresso pessoal e profissional. Cada pessoa, independente da posição na vida que alcançou, tem de lidar com essas dádivas especiais. A questão não é se você vai ter problemas, mas sim como vai enfrentá-los quando surgirem. Todos precisamos de uma maneira sistemática de cuidar dos desafios. Por isso, compreendendo o poder das perguntas para mudar de imediato meu estado, e me proporcionar acesso a recursos e soluções, comecei a entrevistar pessoas, e perguntar como se livravam de problemas. Descobri que há algumas perguntas que parecem ser sistemáticas. Aqui está uma lista das 5 perguntas que uso para qualquer tipo de problema que aparece, e posso assegurar que mudaram totalmente a qualidade da minha vida. Se decidir usá-las, elas podem fazer a mesma coisa por você. As perguntas que resolvem problemas. 1. O que há de tão grande neste problema? 2. O que ainda não está perfeito? 3. O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que quero? 4. O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que quero? 5. Como posso desfrutar o processo, enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que quero? Jamais esquecerei uma das primeiras ocasiões em que usei essas perguntas para mudar meu estado. Foi depois que eu passara quase 100 dias viajando. Sentia-me totalmente exausto. Encontrei uma pilha de memorandos urgentes de executivos das minhas diversas companhias que tinha de responder, e uma lista de mais de 100 telefonemas a que teria de retribuir pessoalmente. Não eram ligações de pessoas que queriam me visitar, mas telefonemas importantes para alguns dos meus maiores amigos, associados e parentes. E me perdi por completo. Comecei a me fazer algumas perguntas incrivelmente enfraquecedoras. Como é possível que eu nunca tenha tempo para mim mesmo? Por que não me deixam em paz? Será que não compreendem que não sou uma máquina? Por que nunca tenho uma folga? Você pode imaginar o tipo de estado emocional em que eu me encontrava a essa altura. Por sorte, no meio desse turbilhão, consegui me controlar. Rompi o padrão, e compreendi que me irritar ainda mais em nada contribuiria para melhorar a situação, ao contrário, só serviria para agravá-la. Meu estado me levava a fazer perguntas terríveis. Precisava mudar o estado, fazendo perguntas melhores. Peguei minha lista de perguntas que resolvem problemas, e comecei. O que há de tão grande nesse problema? Minha primeira resposta, como em muitas outras ocasiões, foi absolutamente nada. Mas pensei a respeito por um momento, e concluí que apenas 8 anos antes daria qualquer coisa para ter 20 associados e amigos querendo se encontrar comigo. Nem podia imaginar as 100 pessoas de tanta qualidade e impacto nacional representadas naquela lista. Ao compreender isso, comecei a rir de mim mesmo, rompi o padrão, e passei a me sentir grato por haver tantas pessoas a quem respeito e amo querendo passar algum tempo em minha companhia. 2. O que ainda não está perfeito? Era evidente que minha agenda precisava de mais que um pouco de sintonia. Sentia que não dispunha de tempo para mim mesmo, e que minha vida alcançara um ponto desproporcional. Notem a pressuposição dessa pergunta. Indagar, o que ainda não está perfeito, insinua claramente que as coisas se tornarão perfeitas. Essa pergunta não apenas proporciona novas respostas, mas também tranquiliza ao mesmo tempo. 3. O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que quero? Decidi naquele momento que estava disposto a organizar minha vida e minha agenda, a fim de que houvesse um equilíbrio maior, e que estava disposto a assumir o controle, e dizer não a determinadas coisas.
Também compreendi que precisava contratar um novo diretor executivo para uma das minhas companhias, alguém que pudesse assumir uma parte de minha carga de trabalho. Isso me daria mais tempo de folga para passear com a família. 4. O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que quero? Eu sabia que não podia mais lamentar e me queixar da injustiça da situação, nem me sentir abusado, quando as pessoas na verdade tentavam me apoiar. 5. Como posso desfrutar o processo, enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que quero? Quando fiz essa última pergunta, a mais importante de todas, olhei ao redor, à procura de um meio de torná-la divertida. Pensei, como posso desfrutar a necessidade de dar 100 telefonemas? Sentado ali, à minha escrivaninha, não parecia haver qualquer atrativo mental e emocional. Até que, de repente, tive uma ideia. Há 6 meses que não entrava em minha banheira jacuzzi. Vesti um calção, peguei meu computador portátil e o telefone com alto-falante, fui para a jacuzzi. Instalei-me com todo o conforto, comecei a fazer as ligações. Telefonei para alguns dos meus associados em Nova York, e brinquei com eles, dizendo, faz muito frio aí. Pois aqui na Califórnia as coisas não estão nada fáceis. Estou ligando para você da minha jacuzzi. Todos nos divertimos, e consegui transformar toda a tarefa num jogo. Mas acabei tão enrugado que parecia ter 400 anos quando cheguei ao final da lista. A jacuzzi sempre esteve no mesmo lugar, mas você deve ter notado que foi preciso a pergunta certa para descobri-la como um recurso. Tendo essa lista de 5 perguntas à sua frente, numa base regular, você dispõe de um padrão para lidar com os problemas que no mesmo instante mudará seu foco, e lhe dará acesso aos recursos de que precisa. Aquele que não pode perguntar, não pode viver. Provérbio antigo. Todas as manhãs, ao acordarmos, nós nos fazemos perguntas. Quando o despertador toca, que pergunta você se faz? Por que tenho de me levantar agora? Por que não há mais horas num dia? E se eu ligar o despertador para dormir só mais um pouquinho? Ao entrar no chuveiro, o que você se pergunta? Por que tenho de sair para trabalhar hoje? O tráfego estará muito ruim hoje. Que tipo de trabalho vão largar na minha mesa hoje? E se todos os dias, conscientemente, você passasse a formular um padrão de perguntas para assumir o estado de espírito certo, e fazê-lo lembrar como se sente grato, feliz e animado? Como acha que seria o seu dia, com esses estados emocionais positivos que assumiria? É óbvio que isso afetaria como você se sente praticamente em relação a tudo. Compreendendo isso, decidi que precisava de um ritual de sucesso, e criei uma série de perguntas que me faço todas as manhãs. A coisa maravilhosa em se fazer essas perguntas pela manhã é a possibilidade de cuidar disso enquanto toma um banho de chuveiro, fez a barba, enxuga os cabelos, e assim por diante. Você já faz mesmo perguntas, então por que não formular as perguntas certas? Cheguei à conclusão de que há determinadas emoções que todos precisamos cultivar, a fim de sermos pessoas felizes e bem-sucedidas. Caso contrário, você pode estar ganhando, mas sentir que perde, se não mantém uma contagem, nem tira um tempo para sentir como é afortunado. Portanto, tire esse tempo agora, para analisar as perguntas seguintes. Não se apresse, para poder experimentar profundamente os sentimentos de cada uma. Se você quer de fato criar uma mudança em sua vida, faça com que isto seja parte de seu ritual diário para o sucesso pessoal. Ao formular sistematicamente essas perguntas, encontrará o acesso aos seus estados emocionais mais fortalecedores numa base regular, e passará a criar os caminhos para as emoções de felicidade, excitamento, orgulho, gratidão, alegria, empenho e amor. Muito em breve descobrirá que essas perguntas afloram automaticamente, por hábito, no momento em que abre os olhos. Estará assim condicionado a formular o tipo de perguntas que lhe permitirão experimentar maiores riquezas na vida. As perguntas de poder da manhã. Nossa experiência de vida baseia-se naquilo que focalizamos. As perguntas seguintes são projetadas para levá-lo a experimentar mais felicidade, excitamento, orgulho, gratidão, alegria, empenho e amor, em todos os dias de sua vida. Lembre-se de que as perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Encontre 2 ou 3 respostas para todas essas perguntas, e sinta uma associação plena. Se tiver dificuldade para descobrir uma resposta, acrescentar simplesmente a palavra poderia. Exemplo:
Pelo que eu poderia ser mais feliz em minha vida agora. 1. Pelo que sou feliz em minha vida agora. O que me deixa feliz? Como isso me faz sentir? 2. Pelo que me sinto excitado em minha vida agora. O que me deixa excitado? Como isso me faz sentir? 3. Pelo que me sinto orgulhoso em minha vida agora. O que me deixa orgulhoso? Como isso me faz sentir? 4. Pelo que me sinto grato em minha vida agora. O que me deixa grato? Como isso me faz sentir? 5. O que mais desfruto em minha vida agora? O que eu desfruto? Como isso me faz sentir? 6. Em que me empenho em minha vida agora? O que me faz ter empenho? Como isso me faz sentir? 7. Quem eu amo? Que eu me ama? O que me faz amar? Como isso me faz sentir? Ao anoitecer, às vezes me faço as perguntas da manhã, e às vezes acrescento 3 perguntas. São as seguintes: as perguntas de poder da noite. 1. O que eu contribuí hoje? De que maneira contribuí para os outros hoje? 2. O que aprendi hoje? Como o dia de hoje aumentou a qualidade de minha vida, ou de que modo posso aproveitar o dia de hoje como um investimento em meu futuro? Repita as perguntas da manhã, opcional. Dê o presente das perguntas. A partir do momento em que sabe como formular as perguntas fortalecedoras, você não apenas pode ajudar a si mesmo, mas também aos outros. Pode dá-las como um presente para as pessoas. Uma ocasião, na cidade de Nova York, encontrei-me para almoçar com um amigo e associado nos negócios. Um proeminente advogado na área literária, eu admirava sua sagacidade profissional, e afirma que desenvolvera desde que era jovem. Naquele dia, porém, ele sofrerá o que encarava como um golpe devastador: seu sócio saíra da firma, deixando-o com muitos problemas e poucas ideias para inverter a situação. Lembre-se de que aquilo que focalizamos determina o significado. Em qualquer situação, você pode focalizar o que é enfraquecedor, ou o que é fortalecedor, e sempre encontrará o que procura. O problema era que meu amigo se fazia as perguntas erradas: como meu sócio pôde me abandonar desse jeito? Será que ele não se importa? Não compreende que isso está destruindo minha vida? Não percebe que não posso continuar sem ele? Como explicarei aos clientes que não posso mais continuar com a firma? Todas essas perguntas estavam eivadas de pressuposições sobre a destruição de sua vida. Eu tinha muitos meios para interferir, mas decidi que podia apenas lhe fazer umas poucas perguntas. E disse a ele: criei recentemente uma tecnologia de perguntas simples. Quando as apliquei a mim mesmo, descobri que o impacto é extraordinário. Tirou-me de algumas situações muito difíceis. Haveria de se importar se eu fizesse algumas perguntas, a fim de verificar se também funciona com você? Ele respondeu: claro, mas acho que nada poderia me ajudar neste momento. Comecei por fazer as perguntas da manhã, e segui com as perguntas que resolvem problemas. A primeira: pelo que você se sente feliz? Sei que parece estúpido e ridículo, ao melhor estilo Poliana, mas com o que você se sente feliz agora? Nada, foi sua reação inicial. Com o que você poderia se sentir feliz neste momento, se assim desejasse? Eu me sinto muito feliz com minha esposa, porque ela vai muito bem na vida, e nosso relacionamento é profundo. Como isso faz sentir, ao pensar no relacionamento? É uma das dádivas especiais da minha vida. Ela é uma mulher muito especial, não é? Ele começou a focalizar a esposa, e passou a se sentir muito bem. Você pode dizer que eu apenas o distraía. Não. Eu o ajudava a ingressar num estado melhor, e num estado melhor sempre se encontra meios melhores de enfrentar os desafios. Primeiro, tínhamos de romper o padrão, e deixá-lo num ambiente emocional positivo. Perguntei com que mais ele se sentia feliz. Meu amigo passou a falar sobre como deveria se sentir feliz por ter ajudado um escritor a fechar o contrato para seu primeiro livro. Disse-me que deveria se sentir orgulhoso, mas isso não acontecia. Perguntei: se por acaso se sentisse orgulhoso, qual seria a sua sensação? Ele passou a pensar como isso seria maravilhoso, e seu estado começou a mudar no mesmo instante. De que se orgulha? Indaguei. Tenho o maior orgulho dos meus filhos. São de fato especiais.
Não apenas são bem-sucedidos em suas atividades profissionais, mas também se preocupam com as pessoas. Tenho orgulho de quem se tornaram ao crescerem, de saber que são meus filhos. São parte do meu legado. Como se sente por saber que causou todo esse impacto? Subitamente, um homem que antes acreditava que sua vida acabará se mostrou muito animado. Perguntei pelo que se sentia grato. Ele respondeu que se sentia grato por ter superado os tempos difíceis quando era um jovem advogado, por ter desenvolvido sua carreira lá de baixo, por ter vivido o sonho americano. O que o deixa realmente excitado agora? Perguntei. Para ser franco, sinto-me excitado com a oportunidade que tenho neste momento de fazer uma mudança. Foi a primeira vez que ele pensou a respeito, e isso só ocorreu porque seu estado mudará de forma tão radical. Quem você ama? E quem ama você? Ele passou a falar sobre a família, da grande união de todos. Perguntei em seguida, o que é tão importante na saída de seu sócio? O que poderia ser muito importante é o fato de que eu detesto vir para a cidade de Nova York. Adoro ficar em minha casa em Connecticut. Depois de um momento, ele acrescentou, e mais importante ainda é o fato de que agora tenho de olhar tudo por um novo ângulo. Isso abria toda uma série de possibilidades, e ele decidiu instalar um novo escritório em Connecticut, a menos de 5 minutos de carro de sua casa, chamar o filho para trabalhar na firma, e contratar um serviço telefônico para atender suas ligações em Manhattan. Sentia-se tão excitado que deixou o restaurante para procurar imediatamente um novo escritório. Em poucos minutos, o poder das perguntas efetuara sua magia. Ele sempre contará com os recursos para enfrentar a situação, mas as perguntas enfraquecedoras que formular haviam tornado esse poder inacessível, levando-o a se considerar como um velho que perderá tudo o que construíra. Na realidade, a vida lhe oferecerá uma imensa dádiva, mas a verdade fora suprimida, até que ele passará a fazer as perguntas de qualidade. Uma questão de destino. Uma de minhas pessoas prediletas, e um dos homens mais apaixonados que já conheci, é Léo Buscaglia, autor de Amor e muitos outros livros extraordinários na área das relações humanas. Uma das coisas sensacionais em Léo é a contínua persistência em se fazer uma pergunta que o pai lhe incutiu desde que era pequeno. Todos os dias, à mesa do jantar, o pai indagava, Léo, o que você aprendeu hoje? Léo tinha de apresentar uma resposta, e de qualidade. Se naquele dia não aprenderá nada de interessante na escola, pegava a enciclopédia para estudar algo que pudesse partilhar. Diz ele que até hoje não vai para a cama até aprender algo novo e de valor. Como resultado, ele está sempre estimulando sua mente, e uma grande parte de sua paixão e amor pelo saber deriva dessa pergunta, formulada repetidamente, há várias décadas. Quais as perguntas que seriam úteis para você se fazer numa base regular? Duas das minhas prediletas são as mais simples. Ajudam-me a inverter quaisquer problemas que possam surgir em minha vida. São, o que há de tão importante nisso, e como posso aproveitar isso? Ao perguntar o que há de tão importante em qualquer situação, em geral descubro algum significado poderoso e positivo, e ao indagar como posso aproveitar, consigo enfrentar qualquer problema, e convertê-lo num benefício. Mas quais são as duas perguntas que você pode usar para mudar seus estados emocionais, ou adquirir os recursos que mais deseja? Acrescente duas às perguntas da manhã padronizadas que já relacionei, e adapte-as para que atendam às suas necessidades pessoais e emocionais. Algumas das perguntas mais importantes que faremos na vida são: o que é realmente minha vida? O que estou procurando? Por que estou aqui? E quem sou eu? Trata-se de perguntas excepcionalmente poderosas, mas se você esperar para obter a resposta perfeita, vai se descobrir em grandes dificuldades. Muitas vezes, a primeira resposta que você obtém para qualquer pergunta, uma resposta emocional, visceral, é aquela em que deve confiar e basear sua ação. Esse é o aspecto final que quero ressaltar. Há um ponto em que você deve parar de fazer perguntas, a fim de conseguir algum progresso. Se continuar a fazer perguntas, você vai se tornar indeciso, e só ações decididas produzem resultados decididos. Em determinado ponto, você tem de parar de avaliar e começar a fazer. Como? Decide finalmente o que é mais importante para você, pelo menos no momento, e use o seu poder pessoal para seguir em frente e começar a mudar a qualidade de sua vida. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Se houvesse uma ação que você pudesse tomar de imediato,
para mudar a qualidade de suas emoções e sentimentos, em cada um e todos os dias de sua vida. Gostaria de conhecê-la. Neste caso, passe depressa para